Olá galerinha, sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso canal IPJ Kids, o canal do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Eu sou o pastor Thiago e estou aqui com vocês mais uma vez para mais uma semana para falarmos sobre a grande história de Deus. E falamos nesse mês sobre como devemos nos desgrudar das coisas que nos prendem. Vocês lembram? A gente falou muito sobre isso, sobre coisas grudentas que se prendem na gente e que ficam nos atrapalhando de fazer aquilo que nós precisamos. Nesse mês nós estamos falando sobre um aplicativo para a vida que é a determinação. Você se lembra o que é a determinação? Nós falamos disso em todos os outros vídeos e eu quero que você repita comigo hoje se você já aprendeu. Se ainda não aprendeu, vamos aprender agora. Determinação é decidir que vale a pena terminar aquilo que você começou, certo? Então é isso que nós estamos falando nesses dias, né? Sobre essas coisas, quando nós temos coisas que nos grudam, que ficam prendendo a gente de fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos, aquilo que é importante para fazermos na vida, nós precisamos ter essa determinação, né? Tomar essa decisão de terminar aquilo que começamos. E na semana passada eu contei para vocês sobre a história de João e de Pedro que começaram a fazer a obra do Senhor, começaram a espalhar a notícia de Jesus, eles se desgrudaram de tudo aquilo que os impediam e começaram a fazer porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo, certo? Então, a história de hoje ela tem uma continuação da história de Pedro e de João. E o que acontece? Quando eles começaram a falar sobre Jesus, muita gente começou a crer. Vocês se lembram que eu falei sobre o gráfico? Um gráfico de que as pessoas estavam crendo em Jesus e estava aumentando cada vez mais. Pois é, muita gente começou a crer em Jesus e o número de discípulos, de seguidores de Jesus começou a aumentar. Daí começou a haver uma necessidade muito importante dentro da igreja, que era de cuidar das pessoas, cuidar daqueles que criam em Jesus, de repartir o alimento, porque eles começaram a repartir o pão, eles começaram a viver em comunhão como uma grande família. Mas eles viram que era necessário que algumas pessoas fossem escolhidas para poder fazer esse trabalho, porque os apóstolos eles não tinham tempo para ficar o tempo todo pregando, ensinando e também cuidando das pessoas. Então eles falaram, nós precisamos escolher homens que sejam boas pessoas, que sejam homens escolhidos por Deus, para que eles possam fazer esse trabalho de dar assistência para as pessoas. Esses foram os primeiros diáconos da igreja. E dentre esses homens que eles escolheram, havia um homem muito especial, um homem diferente. Ele se chamava Estevão. E todo mundo olhava para Estevão e dava um bom testemunho sobre ele, porque ele era um cara muito massa. Ele era muito legal, era um homem muito piedoso, amava Jesus e ele foi escolhido então como um dos discípulos de Jesus. Só que, galera, aconteceu um problema. O Estevão, havia algumas pessoas que não gostavam dele, porque ele era um homem muito piedoso, um homem que vivia de fato para fazer a vontade de Deus, para fazer a missão de Deus. E aí, certo dia, os líderes dos judeus, aqueles sacerdotes que a gente já falou antes, que perseguiram o Pedro e João, os mesmos que haviam perseguido Jesus, que crucificaram a Jesus, eles começaram a perseguir Estevão também, porque Estevão era um homem que fazia muito a obra do Senhor, e eles começaram a ficar incomodados com Estevão e com as coisas que ele falava. Os líderes judeus, eles começaram a ter problemas e começaram a inventar mentiras sobre Estevão. Eles começaram a falar para as pessoas que Estevão tinha falado coisas contra Moisés e contra Deus. Então eles começaram a inventar essas mentiras e colocaram outras pessoas também para contar essas mentiras a respeito de Estevão. E a gente sabe que nada disso era verdade, certo? Mas eles fizeram isso e prenderam Estevão e levaram o Estevão para o local chamado Sinédrio, que era onde reunia todos esses sacerdotes e tudo mais para julgar Estevão. Olha só, galera, os sacerdotes chegaram a Estevão e perguntaram para ele assim: Estevão, é verdade tudo isso que as pessoas estão falando sobre você? Que você falou contra Deus e contra Moisés? E Estevão, ele vendo toda a raiva no rosto daqueles homens,
ele tinha certeza, ele sabia que aqueles homens eram capazes de fazer mal para ele. Eles sabiam que aqueles homens eram capazes até mesmo de tirar a vida deles. Sabe por que ele pensava isso também? Porque eles já tinham tirado a vida de Jesus. E ele pensou assim, esses homens podem fazer qualquer coisa comigo. Mas Estevão não teve medo, porque ele sabia o tempo todo que Deus estava com ele. E era Deus que incapacitava ele para fazer aquelas coisas. Então Estevão sabia que ele podia confiar em Deus sem se importar com o que fosse acontecer em seguida com a vida dele, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor e ele confiava em Deus o tempo todo. Estevão, ele queria que as pessoas soubessem sobre o grande plano de Deus para a humanidade. Então ele começou a falar para os líderes judeus sobre como Deus escolheu Abraão, depois Moisés, e foi contando toda a história até chegar no momento em que ele falou sobre Jesus, que Jesus era o Filho de Deus e que o plano de Deus se concretizava em Cristo Jesus e que ele também fazia parte desse plano. Só que os líderes judeus ficaram extremamente nervosos com ele e decidiram matá-lo. E o levaram para fora e pegaram pedras, grandes pedras, e eles começaram a atirar essas pedras em Estevão. Estevão foi apedrejado e essas pessoas que estavam apedrejando ele pegaram as suas roupas, tiraram as suas capas, para não sujar as suas roupas, e eles colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que é a pessoa que mais pra frente nós vamos conhecer como o grande apóstolo Paulo, que antes de ser o grande apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor dos cristãos. Mas nesse momento, enquanto eles estavam lá tacando pedras em Estevão, eles colocaram as roupas deles lá aos pés de Saulo e eles começaram a tacar pedras em Estevão. Mas nesse momento, Estevão, aconteceu algo maravilhoso com ele. Ele teve uma visão de Cristo. Ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos, ele viu Jesus assentado à direita de Deus. E ele começou a falar. E Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo e tão amoroso, e ele sabia que o Evangelho havia alcançado seu coração de uma forma tão grande, que naquele momento em que ele estava sendo morto, apedrejado, ele não falou nenhuma palavra contra aqueles homens, mas ele na verdade fez uma oração, e ele falou: Senhor, não culpe esses homens por esses pecados. Ele pediu para Deus para que tivesse misericórdia deles, e ele disse para Deus, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, porque eles não conhecem a Jesus. Então, até mesmo no momento da morte, Estevão pôde fazer isso. Ele orou por aqueles homens que estavam apedrejando ele. Criançada, Jesus Cristo ensinou que os seus discípulos deveriam espalhar o amor por onde quer que eles fossem. Eles deveriam espalhar o amor para as pessoas, e Estevão fez exatamente isso. Até mesmo no momento da sua morte, ali no último momento, ele amou as pessoas, porque até mesmo quando ele estava morrendo, ele orou pelas pessoas que estavam apedrejando ele, pedindo ao Senhor para que não culpasse aqueles homens, para não levarem em consideração o pecado que eles estavam cometendo, porque eles não conheciam as coisas de Deus. Essa história de Estevão, ela não parece ser uma história muito legal, não é mesmo? Porque é uma história que termina um pouco triste. Ele terminou morrendo. Mas na verdade, se você for perceber, ela é uma história muito linda de uma pessoa que entregou a sua vida, que viveu a sua vida para Jesus até o último momento. E até o último momento ele viveu amando as pessoas e fazendo a vontade do Senhor. No último momento da sua vida, Estevão não gritou, não xingou ninguém, não falou mal de ninguém, mas ele amou até o fim. E tudo isso porque ele era capacitado pelo Espírito Santo para viver dessa forma. Por isso eu quero te chamar nesse momento para nós orarmos sobre tudo isso. Porque muitas vezes nós podemos não entender os planos de Deus, mas Ele sabe tudo o que pode acontecer, Ele já conhece o plano muito melhor do que nós, porque Ele vê lá na frente tudo o que vai acontecer. E nós vamos orar para Deus para que Ele nos ajude nisso, tá certo? Vamos orar? Papai, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos agradecer ao Senhor pela vida de Estevão. Nós sabemos que a história de Estevão é uma história triste, porque ele foi morto. Ele terminou a sua vida morrendo de uma forma muito trágica e muito violenta. Porém, nós sabemos que ele amava Jesus e ele amou as pessoas até o final, porque até o final da sua vida, Estevão clamou pelas pessoas e pediu para que o Senhor abençoasse a vida das pessoas.
nós queremos pedir ao Senhor para que, assim como Estevão tinha um coração que amava Jesus e que te obedecia em todas as coisas, que a gente possa ser também da mesma maneira. E que mesmo que a gente não entenda os planos do Senhor para o futuro, que a gente possa confiar, porque nós sabemos que confiar no Senhor é a melhor decisão, é a decisão mais sábia. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude e nós oramos assim, nós declaramos que amamos o Senhor e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, galerinha, dentro da grande história de Deus, nós sabemos que Deus criou o homem para viver um relacionamento com Ele, porém o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Então, Deus colocou o seu plano em prática e Ele prometeu que iria enviar o seu Filho Jesus. Então, durante toda a história, nós tivemos homens como Abraão, Moisés, Davi, que eles sabiam que iria vir o Messias, que Jesus viria lá na frente, mas eles não conseguiam enxergar porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Eles sabiam da história, porém eles não poderiam enxergar, eles não tinham a capacidade de enxergar lá na frente porque eles não tinham como ver. Mas eu e você sabemos porque Deus já cumpriu a promessa dele, porque Ele já mandou Jesus. Jesus já veio, Ele já morreu por nós, Ele já ressuscitou e nós temos uma visão muito melhor da história do que os homens do passado tiveram. Porém, eu e você ainda não podemos saber com clareza o que vai acontecer lá na frente. Mas o que nós podemos fazer é continuar confiando no Senhor. É saber tomar a decisão certa, porque o Senhor sabe como vai ser, como vai terminar a história. Por isso nós devemos sempre confiar no Senhor. Portanto, galerinha, você pode seguir em frente porque Deus sabe o final da história. Siga em frente confiando em Jesus, porque Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai acontecer e nós estamos seguros em suas mãos. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado muito de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu encontro vocês novamente na semana que vem. Tá certo? Tchau, tchau.